Graça e paz, irmãos e irmãs. Bom estarmos juntos mais uma vez essa semana. Estamos aí já terminando a semana, tentando meditar, pensar um pouco sobre como vencer as tentações, como vencer o pecado e com certeza questões imorais que às vezes cercam a nossa vida. Ontem eu terminei no versículo 21 que diz: o vitorioso, ou a quem vencer, eu vou deixar que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em meu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não dá para ler o final desse texto que fala para a igreja de Laodiceia, sem nós remetermos a tentação de Jesus. Antes dele começar o seu ministério público, ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ele ser tentado. Eu quero dizer para você da importância da tentação no ministério de Jesus e na nossa vida cristã. Porque nós estamos sendo aperfeiçoados. E ao longo da nossa caminhada cristã, nós vamos ser expostos, nós vamos enfrentar situações que vão denunciar o pecado que há em nós. E aí, para algumas pessoas, você vai ser colocado diante, às vezes, da tentação com um namorado que quer ir longe demais, com uma namorada que se oferece demais. Você vai ser tentado com uma mulher que não é sua, você vai ser tentada com um homem que não é seu, você vai ser tentado com um dinheiro que não é seu, você vai ser tentado nas áreas da fragilidade da sua carne. Deixa eu te dizer, Jesus foi tentado em todas as áreas, em todas as esferas que a humanidade é tentada hoje. O próprio Satanás, ali no deserto, ele foi tentar convencer Jesus, oferecendo a Jesus coisas que para a carne dele seriam boas. Ele foi ali tentar Jesus com coisas que Jesus estava precisando, necessitando ali naquele momento. Então, quando ele fala aqui ao que vencer, né, ele está pensando em tudo aquilo que ele venceu ao longo do seu ministério. Mas tudo aquilo que ele venceu ao longo do seu ministério só foram situações diferentes, porém as mesmas situações que ele enfrentou lá no deserto. O Pai já providenciou para ele logo no início, logo depois que verdadeiramente ele entende que estava na hora de ele assumir o seu ministério público. E aí ele vai para o deserto para ser tentado. Eu quero chamar a sua atenção que depois da tentação ele vai ser batizado por João Batista, ele sai do batismo com João Batista e ele vai levantar os discípulos dele. Então ele está iniciando o seu ministério aqui na terra, mas antes disso ele enfrenta as tentações. Antes de você ser o que Deus tem para a sua vida, você vai precisar vencer as tentações, porque somente os vitoriosos vão se assentar no trono, vão reinar, vão ser colocados em lugar de governo, em lugar de liderança, em lugar de autoridade. Porque até você vencer as tentações, você vai ser escravo do pecado, você vai ser escravo das tentações. Todo cristão também vai precisar ser tentado em todas as áreas da sua vida. E aquilo que é tentação para você pode não ser tentação para mim. Aquilo que é tentação para uma mulher pode não ser tentação para um homem. Aquilo que é tentação para um discípulo pode não ser tentação para o líder. Aquilo que é tentação para o líder pode não ser tentação para o discípulo. Aquilo que é tentação para um patrão pode não ser tentação para o empregado. Mas há tentação para todos nós e a gente precisa vencer o pecado
antes que ele nos escravize, antes que ele vire uma bola de neve, que seja uma coisa corriqueira, comum, que milita no seu corpo, que te escraviza e que impede você de ser um discípulo, de ser sal, de ser luz, de ser bênção, de cumprir diante de Deus aquilo que ele projetou para você antes do seu nascimento, antes de você vir a essa terra. Deus já projetou algo para a sua vida. Então, em nome de Jesus, que você permita que o Senhor renove a sua mente. Permita que o Espírito Santo de Deus denuncie aquilo que é pecado. Você tem um temperamento que precisa ser controlado pelo Espírito Santo. Você tem uma forma de pensar, uma forma de agir que precisa ser controlada pelo Espírito Santo. Você precisa perceber que no seu corpo, aquilo que faz você pecar. A Bíblia diz que o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo, que todo pecado que você cometer não pode ser no seu corpo. Então, pecados imorais são pecados que vão trazer peso sobre a sua vida. Então, em nome do Senhor Jesus, eu oro para que toda essa semana que você foi ministrado sobre as tentações e você foi direcionado a vencer essas tentações, você se coloca de joelho, bota a sua boca no pó até que o Espírito Santo de Deus te dê força, te dê condições de sobrepor as tentações, os pecados que militam no seu corpo. Que você vença as tentações para que o diabo não aprisione você. Que Deus te dê vitória, que Deus te abençoe em nome de Jesus.